Já estou com a Paula Sampaio. Tudo bem, Paula? Boa tarde, Joelson, e também a você que nos assiste hoje aqui no Tempo Real. Elivaldo Barbosa está chegando. Elivaldo está acompanhando a agenda do ministro Wellington Dias, né? Entrou ao vivo já aqui conosco no Jornal do Piauí. Daqui a pouco está com a gente, né, Paula? Elivaldo está em missão ainda, mas já chega aqui com a gente. E também em Brasília, sempre em missão, porque ela nunca para. Sábia Barreto, direto de Brasília. Tudo bem, Sábia? Melhor agora, que eu estou bem acompanhada de você, Joelson, da Paula e daqui a pouco do Elivaldo Barbosa. E, claro, dos nossos telespectadores. Sempre, sempre. Aliás, dizem os colunistas sociais, Sábia está emoldurada por Joelson e Paula. É mais ou menos assim que eles escrevem, né? A Marina Vou tá perguntar para o Péricles. Bem, pronto, Péricles Mendes. E aí a Marina também gostou aqui dessa referência. Mas vamos falar primeiro a respeito da agenda do presidente Lula. Está prevista, na verdade, a viagem de Lula à China. A agenda com o maior parceiro, acho que do Brasil atualmente, é a China, Sávia. Essa agenda vai sofrer atrasos? Exatamente, Joelson. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, mas o presidente não está aqui. O presidente está no Palácio da Alvorada, na residência oficial, porque ontem à noite, num evento com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o presidente já deu sinais de que estava com um problema de saúde, que estava com mal-estar na garganta, disse que ia falar pouco, não ia discursar, porque estava ali sentindo aquele incômodo. De fato, o presidente chegou em Brasília, foi medicado e foi constatado que ele está com uma pneumonia leve, inclusive chegou a tomar antibióticos na veia, depois deve tomar antibióticos orais, porque a tendência é que ele mantenha a agenda. Até agora está mantida a agenda, claro que a prioridade é a saúde do presidente, mas o médico do presidente, Roberto Calil, que acompanha ele há muitos anos, já veio para Brasília, averiguou o estado de saúde do presidente Lula e disse que ele está liberado até então para viajar. Só que não vai ser mais a viagem no sábado, como estava previsto, é uma viagem que vai ter uma comitiva expressiva, mais de 200 nomes do mercado empresarial, empresários que têm relações ou querem fortalecer suas relações com a China, vão estar acompanhados do presidente Lula e de uma comitiva de ministros. Só que ao invés de sábado, essa viagem vai acontecer no domingo, né? Então, é uma viagem de 5 dias, uma agenda extensa. A reunião do presidente com o presidente da China é só na terça-feira, então, a princípio, não vai impactar na programação. E, de fato, existe uma atenção grande sobre o estado de saúde do presidente Lula, mas, como disse o comunicado do próprio Palácio do Planalto, o presidente ele está bem medicado e a tendência é que essa viagem seja mantida. Joelson. Muito bem. Paula, inclusive a possibilidade de presenças piauienses da comitiva de Lula? Sim, foi divulgada a lista desses nomes que devem acompanhar o presidente Lula nessa viagem e nessa lista o nome de 2 piauienses, a senadora Jussara Lima e o deputado federal Júlio César, ambos do PSD. Bom, outro assunto que aí também envolve o governo Lula e seus aliados diz respeito à apreciação de medidas provisórias em tramitação no Congresso. Me parece, Sávia, que o modo como está caminhando essa discussão tem incomodado o presidente e os aliados devem se encontrar para tratar do assunto? Essa reunião dos líderes, Joelson, estava marcada para hoje aqui no Palácio do Planalto, mas por conta do estado de saúde do presidente Lula, ela foi adiada. Mas o fato é que, independente da viagem do presidente Lula, isso tem que ser resolvido essa semana. A gente tem um conflito claro entre Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, por conta do modo como essas medidas provisórias devem tramitar. Arthur Lira quer que seja no modelo atual, ou seja, primeiro na Câmara, depois no Senado, e Rodrigo Pacheco quer que volte tudo como era antes da pandemia, ou seja, uma comissão mista, que inclusive já foi instalada na quinta-feira pelo Rodrigo Pacheco, com metade dos membros do Senado, metade dos membros da Câmara dos Deputados. O fato é que o governo está no meio desse fogo cruzado, porque ambos os presidentes de cada casa querem poder para realmente ter o comando ali da pauta do que vai ser discutido por cada casa. Então, se começar a tramitar as MPs na Câmara, Arthur Lira ganha, Rodrigo
Pacheco perde poder. Se for o contrário, é Arthur Lira quem perde. Então, nenhum quer ceder. E aí o Palácio do Planalto precisa, de fato, equacionar, porque as medidas provisórias a gente sabe que depois de um tempo elas caducam e elas precisam ser votadas no Congresso. A gente tem um sistema de pesos e contrapesos e um poder fiscaliza as ações dos outros. Então, se de fato essas medidas não chegarem a ser discutidas, elas vão perder a validade. Isso inclui, inclusive, toda aquela reforma ministerial que o presidente Lula assinou assim que tomou posse. Então, assim, é algo que é uma crise que não estava no radar do Palácio do Planalto, mas que precisa ser resolvida, independente da viagem do presidente Lula à China, Gelson. Mas isso chega a ser, sabe, alguma discussão em torno da força do governo no Congresso ou não? Estamos falando somente de um desentendimento dos chefes das duas casas. Olha, o presidente Lula, ele teve uma derrota agora, né? Porque os ministros, inclusive Flávio Dino, pelo menos 4 ministros, foram convocados em comissões que têm bolsonaristas nas suas composições para prestar esclarecimentos agora no Congresso Nacional. Então, essa já foi uma derrota, porque mesmo o PT tendo a presidência, por exemplo, da CCJ, a comissão mais importante da Câmara, tem uma maioria de membros que são de direita, que são bolsonaristas. Então, a gente vê que a direita está tentando se articular para ter voz e para causar aí, de fato, algum incômodo ao governo Lula. Agora, nesse caso específico das MPs, é mais uma disputa entre esses dois atores políticos por protagonismo, por voz e por poder, naturalmente, né? Agora, a gente sabe que o maior desafio do presidente Lula nesse primeiro semestre é o arcabouço fiscal, essa agenda do novo arcabouço fiscal que vai ser discutida também aqui no Congresso, e a preocupação é que ela não seja totalmente desfigurada, né? Porque quando o projeto chega aqui, de fato, aquele documento que foi enviado dificilmente é o mesmo documento que é aprovado. Então, que pelo menos as mudanças elas sejam para somar e não para tirar totalmente a alma, a ideia principal que o governo precisa para essa nova âncora, essa nova regra fiscal, Joelson. Tudo bem. Agora vamos falar a respeito de outro assunto, Sávia e Paula, porque o senador Ciro Nogueira postou nas redes sociais um anúncio de retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil. Esse promete ser um evento político importante para a oposição, sabe? E, coincidência ou não, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou o seu retorno ao Brasil na semana em que o presidente Lula vai estar na China. Então, provavelmente, ele vai ter aqui muitos holofotes. Há dúvidas, né? Como é que vai ser essa recepção aqui em Brasília? O que é que vai ser organizado pela direita? O próprio ex-ministro, o senador Ciro Nogueira, logo ali depois das eleições, muita gente apostava que ele ia se afastar do bolsonarismo, ia se afastar de ter uma postura mais radical. Mas, de fato, ele tem sido um porta-voz, um interlocutor mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente nas redes sociais, fazendo críticas constantes ao PT, e disse que vai estar no aeroporto no próximo dia 30, esperando e recepcionando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve passar um tempo no Brasil, mas ele não fica definitivamente, porque ele já tem uma agenda marcada na Europa, né, ali com grupos de direita, de extrema-direita. Então, ele deve seguir esse percurso também na Europa. Mas o fato é que a presença dele no Brasil deve tentar, pelo menos, atrair, organizar a oposição e a direita em torno de uma crítica mais contundente, um antagonismo declarado ao presidente Lula, né? A gente viu que essa semana quem ocupou esse lugar, esse espaço, foi o ex-ministro, o senador Sérgio Moro, por conta de toda essa questão da operação envolvendo o PCC e também o fato de declarações do presidente Lula até trazendo um holofote maior para o Moro em torno dessa questão. Então, acho que como pano de fundo quem vai estar ali antagonizando diretamente com o presidente Lula e qual vai ser a postura de Jair Bolsonaro ao chegar ao Brasil. Pois é impressionante, né, Paula? Como a volta do ex-presidente se tornou um evento político mesmo, né? Uma coisa que está criando um marco dentro da agenda da oposição nesse início de governo Lula, né? Sim, porque é uma volta que deve dar o tom, inclusive, à oposição que será feita. Eu lembro que recentemente entrevistei o
ex-ministro, hoje senador Ciro Nogueira, e ele confirmava que Bolsonaro volta ao Brasil para ser um agente político ativo nessa oposição que será feita ao governo do atual presidente Lula.